Santo e amado Deus, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome neste momento. Que o Deus Espírito Santo possa ser presente neste momento, tocando os nossos corações, para que possamos abrir a tua palavra, querido Pai, para que haja um crescimento como família, como igreja neste momento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aos que puderem, vamos nos colocar de joelho. Senhor Deus e amado Pai, sabemos, Senhor, que Tu és o Senhor do sábado, mas também, Senhor, queremos que Tu seja o Senhor da nossa vida. Por isso estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para dizer que dependemos totalmente de Ti. Queremos nos entregar a Ti, Senhor, para sermos usados e para que, Senhor, o Espírito Santo possa atuar na nossa vida, sermos transformados dia a dia. Sabemos, Senhor, que de nós não somos nada, mas sabemos que podemos, Senhor, ser fortes na Tua presença. Queremos entregar a Deus este sábado aos Teus cuidados, também, Senhor, o restante da nossa programação. Em especial, Senhor, a Josedite, que trará a mensagem para compartilhar conosco esta manhã. Que ela seja ungida, Senhor, e duplamente abençoada pelo Teu Santo Espírito. Entregamos a cada família, a cada irmão, a cada amigo que nos visita nesta manhã, que todos, Senhor, possamos sair daqui cheios do Teu Espírito. Abençoa-nos hoje e sempre, Senhor, e é no Teu nome santo que nós oramos. Amém. Que possamos muito em breve, estar nessa nova Jerusalém, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Hoje é o sábado missionário do Ministério da Mulher. E a gente conversou um pouquinho com a Lilian, com a Nina, e conversando com elas, trocamos uma ideia que a gente orou desde que nos pediram para que a gente pudesse estar aqui nesta manhã falando aos irmãos, orando e colocando nas mãos de Deus, porque já tinha um sermão preparado para esse sábado. E quando foi a outra semana, eu conversei com elas e disse, eu posso trocar o sermão? Eu quero falar do missionário, da mãe, do pai missionário, mas dentro de casa. Porque a gente ouve muito, muitas pregações que nós precisamos falar, precisamos pregar. Sábado passado foi o sábado que nós saímos para entregar os livros missionários, mas às vezes tão pouco a gente tira para falar da missão que eu tenho dentro da minha casa, do meu lar. Aí eu pedi permissão para elas, para que a gente pudesse nesse sábado, nesses momentos que a gente tem aqui, a gente poder trocar alguma ideia sobre como nós sermos missionários dentro do nosso lar, com os nossos filhos. E vamos aproveitar, um hino tão lindo que elas cantaram, que levaram o nosso espírito mais perto de Jesus. Vamos fazer uma oração neste momento? Eterno Deus, queremos te pedir mais uma vez neste momento, que o Deus Espírito Santo possa tocar nos nossos corações. Que cada passagem que vamos ler da Tua palavra, do Espírito de profecia, possa nos aproximar mais de Ti. Que possamos sair daqui nesta manhã, querido Pai, conscientes da missão que nós temos junto aos nossos filhos, dentro do nosso lar. Que Tu possa nos abençoar para isso. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio 6. O versos 4 ele me explicou aqui, vamos ver se eu consigo. Acho que não está funcionando. Para cá? Vamos ver. Não, mas não deu. O irmão troca aí para mim? Para trás? Trocou. Vamos ver se dá certo.
Vamos ver. Aí deu. Vamos tentar. Se não der, eu vou pedindo ajuda lá, tá bom? Nós temos aqui uma passagem bem conhecida nossa, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, o verso 4 até o 7. Ouve Israel, o Senhor é o único, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Aqui, Moisés recebeu uma ordem de Deus, uma instrução que ele deveria passar para o povo. Que ali os pais deveriam pegar os seus filhos e todo o tempo. Gente, se nós formos parar aqui, tu as inculcarás. Como que a gente inculca uma coisa na cabeça da outra? É falando o tempo todo, é falando sem parar. E aqui diz assim, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então, os pais deveriam o tempo inteiro, sem perder tempo, estar falando das palavras de Deus àquelas crianças. E eu faço uma pergunta para vocês. Hoje nem combinamos com a Aline, né? Mas ela contou ali a história de Josué e Caleb. Mas quem daquele povo que saiu lá do Egito, quem entrou na terra prometida que ela contou aqui, que repartiram as terras, as heranças, quem entrou? Só Josué e Caleb. Não foi só eles, né? Da geração que saiu do Egito, dos adultos que saíram do Egito, só Josué e Caleb. As outras que entraram na terra prometida, quem foi? Vamos participar, quem foi? Foram os filhos, gente, os filhos que saíram de Israel. Não foram os adultos, foram as crianças que durante 40 anos ouviram os pais falando dia e noite ao levantar, ao deitar, ao caminhar. Foi essas crianças, esses jovens que daí até então já eram jovens, entraram na terra prometida. Porque dos adultos, eles eram incrédulos. Eles 400 anos ficaram no Egito, lá como escravos. Muito daquela cultura do Egito, eles saíram de lá com elas. Por isso que Deus pediu para que Moisés falasse ali aos pais que eles deveriam o tempo inteiro estar falando com os pais, falando com as crianças daqueles ensinamentos. No espírito de profecia, você vai trocar aí para mim? Diz assim, falando sobre Joquebed, a influência que ela teve na vida de Moisés. De grande alcance em seus resultados foi a influência daquela mulher hebreia, sendo ela, entretanto, uma exilada e uma escrava. Toda a vida futura de Moisés, a grande missão que ele cumpriu como chefe de Israel, testificam da importância da obra de uma mãe cristã. Eu penso que quando Moisés estava dando aquela ordem aos pais que deveriam incutir na mente das crianças andando, falando, caminhando, eu penso assim que ele, nossa, minha mãe fez isso. Se eu sou hoje o que sou, a minha mãe não perdeu tempo, nem meu pai, de falar comigo o tempo inteiro das promessas do Senhor. Moisés viveu 28 anos no palácio, desde que ele voltou ali da casa dele, até que ele saiu novamente lá para o deserto. 28 anos ele viveu ali naquele palácio. Culturas diferentes, alimentação diferentes, deuses diferentes. Tá, eu aponto para onde? Para lá? Tá, obrigada. Deuses diferentes, mas Moisés em nenhum momento
se contaminou. Quando eu leio as coisas que a White escreve sobre ali os ensinamentos de Joquebede, como ela passou o tempo passando com Moisés, explicando, ela sabia que ela tinha tão pouquinho tempo para passar toda uma informação para ele. Eu fico pensando assim, eu como mãe, hoje meus filhos, são grandes, será que eu realmente tirei todo esse tempo para ensinar? Nós, transferindo para a igreja, que alguns têm os filhos pequenos, será que nós temos tirado tempo para preparar esses filhos realmente para entrar na Canaã Celestial? Tem mais uma passagem aqui do Espírito de Profecia. Deixa eu ver ali, sim. Não, a de Hebreus. Lá em Hebreus diz assim, pela fé Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista uma recompensa. Como as meninas cantaram aqui, uma nova terra, a nova Jerusalém. Era nisso que ele pensava. Quando nós estamos com os nossos filhos, será que a gente, às vezes, na educação, nós pensamos assim, meu filho vai ser um engenheiro, meu filho vai ser um médico. Às vezes, quando a gente conversa assim, a gente não pensa, ele vai ser um professor, ele vai ser alguma coisa, mas a gente nunca pensa assim, meu filho vai ser um ancião da igreja. Ou quando você imagina teu filho pequenininho, você está pensando que um dia ele vai ser um diretor de jovem, ele vai ser um ancião da igreja, um diácono. Você pensa isso do teu filho? Ou você olha para ele e vê assim, ele vai ser um médico, ele vai ser um professor, ele vai ser um dentista. Às vezes nós não olhamos para os nossos filhos e projetamos isso para eles. E às vezes nós não pensamos que ele vai ser um bom líder da igreja, que a minha filha vai ser uma diretora do Ministério da Mulher na minha igreja. Pensa com sinceridade, quantas vezes você olhou para o teu filho e imaginou ele um líder da igreja? Você já pensou nisso? Nós sempre projetamos os nossos filhos para as coisas terrestres. Isso não é que não seja importante, mas o que nós estamos projetando os nossos filhos para as coisas celestiais, para as coisas do céu? Uma outra família nós encontramos lá em Gênesis 7, não vamos ler, mas é Noé. É um casal que eu admiro, porque ele tinha ali os 3 filhos, pregando uma mensagem que não era para a época dele, porque não chovia. Como que eu vou construir um navio enorme, Não era nem navio, porque eles nem pensavam assim, mas num barco enorme, sendo que não caiu uma gota de chuva. Mas 120 anos, Noé e a sua esposa ensinaram os seus 3 filhos. Foram crescendo, não sei com a idade que eles tinham, provavelmente já jovem. Eles foram tão convincentes que haveria um dilúvio, que eles convenceram os filhos dele e prepararam os filhos dele. Os filhos deles prepararam as namoradas, que quem sabe, futuras esposas, mas a Bíblia diz que 8 entraram naquele barco e foram salvos uma família inteira. E dessa família nós viemos. Uma família inteira foi salva. Porque eu penso que durante 120 anos ali, ou quem sabe antes, provavelmente bem antes, porque de todas as famílias da terra, Noé e a sua esposa foram os escolhidos. Porque nós lemos na Bíblia que o mundo estava perverso, tanto que Deus resolveu destruir o mundo. E eu penso que Noé e a sua esposa inculcaram na mente dos seus 3 filhos, quando deitavam, quando se levantavam, quando caminhavam, que haveria um dilúvio e que Deus ia destruir esse mundo. E esses filhos entraram no barco.
Será que nossos filhos, querida igreja, vão passar naquela porta quando Jesus entrar na Nova Canaã? Mas tem uma família, que a Bíblia, muitas, né? Mas uma está lá em Samuel 2, 12 a 36. Nós também não vamos ler, porque eu quero chegar num ponto ainda daqui na nossa pregação, e eu quero ganhar um pouquinho de tempo. Mas Eli, a Bíblia fala que ele era um sacerdote. Além de ser sacerdote, ele era juiz. E não é bom o que a Bíblia fala sobre Eli. Eu quero ler todo ali, o capítulo 2, o capítulo em partes ali de 3, mas eu quero ler algumas coisas do filho de Eli. Ali no verso 12 diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Beliel, filho da bebida, e não se importavam com o Senhor. Ele se dedicou tanto no trabalho de Deus. Ele era um profeta, ele era juiz, o povo todo vinha atrás de Eli, recebia a ordem de Deus e passava para o povo. Mas ele não tinha tempo para os filhos. Ele se dedicava tanto na igreja, nas comissões, no JA, nos acampamentos, tudo era importante para Eli. Mas os filhos iam crescendo. Eles estão na igreja, tem as professoras da escolinha, lá eles vão aprender. Eli não teve tempo, porque ele se dedicava tanto na obra de Deus, mas esqueceu que ele precisava salvar a sua família. Vamos ver se eu consigo colocar ali. Acho que eu passei muito. Diz assim, no espírito de profecia: Eli era sacerdote e juiz em Israel. Ocupava as posições mais elevadas e de maior responsabilidades que havia entre o povo de Deus. Como homem divinamente escolhido para os sagrados deveres do sacerdócio e posto no país como autoridade judiciária mais elevada, ele era olhado como um exemplo e exercia grande influência sobre as tribos de Israel. Eli, porém, era um pai transigente, amando a paz e a comodidade. Para que corrigir, né? Não exercia sua autoridade para corrigir os maus hábitos e paixões de seus filhos. Em vez de considerar a educação de seus filhos como uma das mais importantes de suas responsabilidades, tratou desta questão como se fosse de pequena relevância. Nós lemos aqui, no verso 22, aqui de 1 Samuel 2, era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eles bebiam. Se vocês forem ler ali, eles pegavam o holocausto, tiravam o holocausto das pessoas, dormiam com as mulheres que iam servir ali no templo. E nós vemos assim, de uma maneira tão trágica, morreram os filhos de Eli. Aqui diz assim, que Eli, Deus acusou Eli de honrar mais os seus filhos do que ao Senhor. Se a gente for ali em 1 Reis, nós não vamos ter tempo, mas nós sabemos que Davi também foi um pai meio relapso. E diz lá, se vocês pegarem logo no início ali de 1 Reis, diz que Davi olhava para o seu filho lá, Absalão, diz que ele olhava e achava Absalão tão bonito que ele não tinha coragem de corrigir Salomão. Às vezes a gente olha para os nossos filhos, e todos os pais são corujas, né? E olha e diz, mas como que eu vou corrigir? É tão linda, é tão lindo. O tempo vai dar, o tempo vai corrigir, o tempo vai ensinar. E nós sabemos o que aconteceu com os filhos de Davi.
Eu quero ler aqui bastante coisas sobre o que a White diz sobre a nossa preocupação com os filhos. Os pais devem dirigir a instrução e o ensino de seus filhos enquanto eles são muito pequenos, com o objetivo de poderem ser eles cristãos. São postos sobre o nosso cuidado para serem ensinados, não como herdeiros do trono de um reino terrestre, mas como reis para Deus, a fim de reinarem pelos séculos dos séculos. Tem uma outra, eu tirei aqui vários do lar, orientação da criança, e alguns do lar adventista. Aqui diz assim: os filhos são entregues aos pais como precioso depósito, o qual Deus um dia requererá de suas mãos. Devemos dedicar à sua educação mais cuidado e oração. Eles necessitam de mais justa espécie de instrução. Lembrai-vos que vossos filhos são os mais jovens membros da família de Deus. Eles os têm entregue ao nosso cuidado para que o preparareis e eduqueis para o céu. Tereis que dar conta a ele pela maneira como desempenhaste o vosso sagrado mistério. E agora chegou um ponto que eu gostaria de falar. Nós sabemos o que o Espírito de Profecia fala, eu creio que muitos de vocês já leram. Quando nós tínhamos quando eu soube que estava grávida da minha filha, nós pensamos assim, como educar? A Thalita veio numa época que não era para vir. Nós tínhamos casados, 4 meses de casado, nosso plano era 3 anos, eu estava estudando, ele estudando. Não era nosso plano ainda termos a Thalita. Mas a gente faz um plano e cumpre Deus cumprir esses planos. 4 meses de casada eu fiquei grávida da Thalita. E nós pensamos, e agora? A gente tinha um monte de ideia como que nós íamos criar nossos filhos. E de repente parece que o tapete foi puxado e a gente agora. Pegamos o livro de orientação da criança, e era o nosso livro, assim, da cabeceira. Nós não dormíamos sem ler um pedaço daquele livro. E durante toda a gravidez, a gente já começou a fazer o culto com a Thalita quando ela estava na barriga. A gente conversava, às vezes eu contava para as irmãs da igreja, mas ela entende? Entende. Ela entende na barriga aquilo que os pais estão falando, o que eles estão conversando. Os filhos entendem. E eles sabem disso. Quando eles crescem, a voz do pai, da mãe, já é uma coisa familiar para a criança. E o culto é muito importante. Como que nós devemos trabalhar com a questão dos nossos filhos, queridos? Eu me preocupo muito com as famílias que têm crianças pequenas. Os maiores também, mas as nossas crianças pequenas, elas dependem totalmente de nós. As crianças de 1 ano, 2 anos, elas vão conhecer Deus 3 anos através de você. Ela entende Deus do jeito que o pai e a mãe é. Se o pai e a mãe é um pai e mãe ruim, arbitrário, injusto, ela vai crescer pensando que Deus é assim. Porque a imagem de Deus para ela é a imagem dos pais. Então, muitos de nós adultos, às vezes, pensamos naquele Deus carrasco, naquele Deus ruim. Porque quando nós éramos criança, a imagem que nós trazemos dos nossos pais é assim. Às vezes eu fico na igreja e escuto assim, não faz isso, Jesus não gosta. Vocês já viram fazer isso? Gente, eu estou passando para a criança, não fica fazendo. Não, você não faz isso porque você não pode fazer, porque é errado. Não é porque que Jesus não gosta. E a gente vai incutindo uma mente na criança daquele Deus ruim, daquele Deus longe. E nós precisamos cuidar daquilo que nós falamos e educamos os nossos filhos. O culto familiar. Aqui nós temos o casal, de lar e família. Vocês viram aqui
A casinha é um projeto da União que está sendo em toda a associação. A casinha aqui é pequenininha, mas vocês vão ganhar uma casa grande aqui, para iluminar todo sábado. Aqui. Aquela casinha, eles já lançaram os projetos para incentivar os cultos na família. Culto a cada dia. Muitos só fazem o culto de pôr do sol. Quando fazem? Porque alguns lares, infelizmente, nem o culto de pôr do sol nós não fazemos. Muitos trabalham fora. E hoje, quando eu estava vindo para cá, ainda o Elias, a gente estava conversando no carro e comentando sobre a questão do pôr do sol. Quantos dos nossos membros fazem o pôr do sol dentro do ônibus? Porque trabalha até às 5, 5:30, pega o ônibus, chega em casa às 7:30, 8 horas. E daí nem consegue fazer o culto. Mas eu peço, querida igreja, mesmo as famílias que chegam em casa às 8, sentam com os filhos, façam o culto, cante um hino, façam uma oração. Não deixe, mesmo que, como a gente brinca, né, o pôr da lua, mas faça a entrada do sábado. É um dia especial. Nós temos ali o estudo da lição da escola sabatina. E é um problema porque as nossas crianças não têm lição. Eu não sei aqui. Cadê a Ana? Não sei se todas as crianças têm lição. Mas as igrejas que a gente passa, é um problema a questão da lição. Não temos, nossos filhos não têm lição. Mas eu tenho dinheiro para ir numa pizzaria. Nem que não for sempre. Mas de vez em quando tenho um dinheirinho para ir numa pizzaria, numa churrascaria. Mas o alimento espiritual dos meus filhos, eles não têm lição. E a questão da guarda do sábado. Jesus viveu numa época que todos guardavam o sábado. Os fariseus eram tão rígidos na guarda do sábado. Tanto que as igrejas aí fora fala de nós, da questão do sábado. Fala que Jesus veio abolir o sábado. Jesus não veio abolir o sábado. Ele veio colocar o sábado na sua maneira devida de ser guardado. Os fariseus eram fanáticos na maneira de guardar o sábado. E eu penso hoje nós, igreja, como nós guardamos o sábado? Eu venho na igreja, venho no JA, né? A gente vem nos cultos. Mas como que eu guardo o sábado? Esses tempos atrás, num outro distrito, um ancião da igreja, nós íamos ter uma programação, não lembro o motivo lá. Nós estávamos reunidos e a gente conversou. E fulano? Fulano foi para Foz do Iguaçu. Saiu hoje de madrugada. Gente, sábado de manhã. Foz do Iguaçu, quantos pedágios tem daqui em Foz? Se ele saiu de madrugada, se ele correu muito, 8 horas de viagem. Chegou lá, não tinha mais culto, tinha escola sabatina, pode ser que ele chegou lá no meio do culto. Gente, sábado, eu vou pegar meus filhos, vou colocar num carro e vou para Foz do Iguaçu. Eu vou para Maringá. Né? O que eu estou passando para os meus filhos no sábado? As refeições nossas no sábado. Eu acho que eu pulei um e eu não quero pular nenhum. Nem que eu atrase um pouquinho aqui. Aqui. Mas não deveis perder as preciosas horas do sábado levantando-vos tarde. No sábado, a família deve levantar cedo. Chegamos atrasados na escola sabatina. As nossas crianças faz o que? Uns 15 dias, eu acho, não sei, umas 2 semanas. Acho que a ceia, acho que foi no dia da ceia. A Ana estava reunida com as professoras lá embaixo. E eu já cheguei atrasada ali, peguei elas conversando e vi que elas estavam conversando sobre incentivos. Mas alguém falou sobre incentivo de presença. Mas incentivo de presença as crianças não chegam. Qual é o horário das crianças colocarem os bichinhos ali? Ou colocar o coisinho, o incentivo delas para chegar no horário? Que horas que elas colocam? As professoras da escola sabatina, departamento infantil, não conheço todas.
Qual é o horário? 9 horas. As nossas crianças chegam 9h10, 9h15. Aí já não está mais no incentivo de presente, está num outro incentivo. E elas já perderam a primeira parte. No sábado, nós devemos levantar cedo. Olha o que ela fala. Na sexta-feira, deve a roupa das crianças ser examinada. Durante a semana, já deve ter sido toda preparada por suas próprias mãos, as criancinhas maiores, sob a direção da mãe, para que possam vesti-la calmamente, sem qualquer confusão ou correrias e palavras precipitadas. Vamos, por casaco, estão atrasados. Teu pai está no portão, vamos. Gente, levantar cedo, louvando a Deus, engrandecendo o nome de Deus. É sábado. Estou indo para a igreja louvar o nome de Deus. E aquele problema, aquela correria. E as palavras? Que às vezes a gente já entra no carro, vindo para a igreja chateado com o marido, ou o marido com a esposa, porque não levantamos cedo, não tivemos tempo. Mas no trabalho eu não chego atrasado. Ah, se eu chegar atrasado, né? Leva advertência, vou ser mandado embora. Será que Jesus também às vezes não dá algumas advertências para nós, né? Os meus filhos ganharam das Dorcas lá em Guarapuava, faz muitos anos, né? Um já está com 30, outro com 32 vai fazer, já faz alguns anos. Mas ganharam uma colcha linda das Dorcas. E eles sabiam que no sábado era o dia de colocar a colcha na cama. Quando eles já tinham condições assim de arrumar a caminha deles, sábado de manhã levantavam e colocavam a colcha de sábado. Eles tinham as roupinhas de sábado. Nós tínhamos os brinquedos dos meus filhos de sábado, desde pequenininhos. Eles não brincavam durante a semana com os brinquedos de sábado. Sábado eram os brinquedos. Durante a semana eram outros brinquedos. Eu estava um sábado atrás, um tempinho atrás. Eu estava sentada assim na igreja e tinha uma mãe sentada do meu lado com uma criança, provavelmente de uns 6 anos. E ele estava com um robô desses, deve ser de super-heróis, porque meu tempo de criança pequena já passou, eu não conheço muito os super-heróis da época agora, né? Mas ele estava com um robô na mão, deve ser de super-herói. E ele brincava, ele botava assim em cima do banco e colocava o robô. E a mãe, guarda isso, menino, isso não é brinquedo da igreja. E eu estou ali do lado. E eu fiquei pensando, mas se não é da igreja, por que trouxe? E ela tirava o brinquedo da mão dele e colocava dentro de uma bolsa. Aí, continuava o culto, daqui um pouquinho ele estava com um brinquedinho assim, né? Igual os nossos filhos, as crianças fazem na beirada do banco. Ela tomava o brinquedo e botava na bolsa. Até uma hora que ela cansou e deixou ele com o brinquedo. Mas, se não é da igreja, por que eu vou trazer na igreja? Gente, vamos ter uma bolsa, uma coisa para a gente trazer para os nossos filhos na igreja. Se ele tem uma idade, vamos preparar uns livrinhos para aquela idade para trazer para ele. Se ele é um pouquinho maior, vamos trazer alguma coisa para que ele participe, que ele brinque. É cansativo, ele já foi na escola sabatina, ele tem que ficar aqui, tem que ter alguma coisa para a criança. Mas vamos gastar, vamos nos preparar. A gente só ouve falar em crise, mas as irmãs têm tempo para ir no salão, fazer cabelo, fazer unha. Mas às vezes a gente não vê algo especiais nas mãos das crianças dentro da igreja. Eu quero chamar a Ana, não sei se está com a Ana, está com a Aline? Nós fizemos uma lista de crianças, os nomes, está aqui? Nome de crianças até 7 anos. Eu preparei aqui algumas coisas para essas crianças. Nós temos uma bolsa de sábado, só que eu não consegui trazer a bolsa. Mas a criança que ganhar pode me cobrar, tá? Eu vou trazer a bolsa para colocar isso aqui dentro da bolsa para trazer na igreja sábado, tá? Você quer ler para nós, Aline? Olhei e lembrei.
Se você quer ler os nomes, porque se alguém não tiver aqui com criança até 7 anos, aí nós vamos anotar o nome aqui, tá? Nós queremos assim, eu sei que nós temos visita, mas nós queremos as nossas crianças não discriminando, mas nós estamos aqui preocupados muito que as nossas crianças tenham um sábado diferente, desde a hora do pôr do sol até terminar o pôr do sol de sábado. Então, a gente anotou o nome das crianças da igreja e até 7 anos, tá? Então, o Lian, o Vitor Hugo, o Neto, o Miguel, Melissa, Leonardo, a Gabriele, a Alice, o Christian, a Sara, a Rihanna, a Sofia, o Tyson, o Luan, o Brian, o Pedro, o Anthony, a Juliana, a Luísa, a Bárbara, a Emily, a Lana, Melanie e o Rafael. Ah, tem a... Nós vamos colocar aqui, nós vamos sortear. A criança que ganhar pode cobrar, tá? A gente está assim, sem material, porque a gente faz esse material para o sábado da criança, e eu estou sem esse material. Mas pode me cobrar, que daqui mais uns dias eu vou entregar a bolsa para a criança que ganhar, tá bom? Aí você coloca as tuas coisinhas que você ganhar dentro da tua bolsa de sábado, da tua bolsa para vir para a igreja. Tem mais alguém, irmãos? Erga a mão para a gente ver. Como que é o nome dele? Gustavo, a Lauren e o Heitor. Aí vocês que decidem. Qual que... Mas tem mais grávida, né? Ah, tem o Lucas lá. O Matheus. É o Matheus? Tá. E como que é o nome? A Agatha. A Beatriz. Gente, olha, a gente pegou os nomezinhos de quem estava chegando lá na escola sabatina. Então, se tem mais alguém... Viu como é bom chegar cedo, chegar lá pro horário. Como que é o nome dela? Anne. Ai, tem a... Bom, a Anne não veio hoje. Também. Tem mais alguma grávida? O do Luan tá ali. Então é isso, gente. Fazer? Tá aqui? Vou tirar um aqui, porque elas que dobraram, eu não vi, vou tirar 2, tá? Quem é, Luísa? É minha. É a tua? Que, Luísa, vai vir a bolsinha para você trazer na igreja, tá bom? A Lana... Vai vir uma bolsa para você trazer na igreja, tá bom, Ana? Pode cobrar. Irmãos, ali o que tem dentro? Eu queria abrir, mas eu quero ganhar um pouquinho de tempo aqui e a gente não abriu. Mas ali tem o quê? Livrinhos bíblicos para pintar. Um giz de cera, acho que não veio, outro não sei se veio em todos. Tem um livrinho de pano, porque eu não sabia quem ia ganhar, né? Se era bebê ou não. Tem uns livrinhos de pano, mas todas coisas para a gente usar na igreja. Enquanto a mãe está aqui, o pai está prestando atenção, a criança está ali, está folheando. Livrinho daqueles de bichinho, toque e sinta, para você sentir o pelinho do bichinho, para ver. Gente, coisas para a gente trazer para a igreja, para que os nossos filhos possam desfrutar melhor o momento que estão aqui. Sobre a alimentação no sábado. Lá em casa nós tínhamos o costume de, no sábado, quando eles eram pequenos, fazer gelatina. Era uma coisa bem assim, barata, eu não trabalhava,
porque a gente decidiu que quando nós tínhamos as crianças pequenas eu não trabalharia. Então, até quando a Thalita foi para a escola, com 7 anos, eu não trabalhei. Quando ela foi para a escola, aí eu fui para a escola. Os dois foram meus alunos, né? Tive esse privilégio de dar aula para os meus 2 filhos. Mas até os 7 anos, a gente tinha assim, e algumas vezes o Elias vai contar aqui, em algum sermão ou outro, a situação financeira muito apertada. Mas a gente decidiu que, embora eu fiquei grávida antes do horário, vamos dizer assim, antes do tempo, então a gente se programou e até os 7 anos eu não trabalhei. Eu fiquei com a Thalita e com o Tiago em casa. E pequenininhos eu já mostrava para eles, o sábado é diferente, filho. Então, o que eles gostavam? Eles eram apaixonados por gelatina. E eu fazia gelatina no sábado. Todo sábado, quando eles olhavam eu preparando a gelatina, vai ser sábado, mãe? Vai ser sábado. Então, todo sábado tinha gelatina. Hoje eles estão grandes. Hoje lá em casa tem pão de queijo. Toda sexta-feira, pôr do sol, vocês podem chegar lá em casa que tem pão de queijo. Pode não ter para a igreja toda, mas um pouquinho de pão de queijo. Eles já acostumaram, eles já sabem que sexta-feira é dia de pão de queijo. Porque hoje eles estão grandes, eles nem ligam mais tanto mais para gelatina. Mas a gente procura identificar lá em casa o sábado. Com o passar dos anos, nós fomos tendo a louça de sábado. A gente tem os pratos de sábado, nós temos os talheres de sábado, nós temos os copos de sábado. Com o passar do tempo, eles foram criando isso. Esses tempos atrás, eu cheguei em casa, estava só o Tiago, ele estava sentado na mesa assim, eu não tive tempo de preparar nada, eu comprei uma bandejinha de canelone, dessas assim, daí ele tirou, colocou lá no forno, né, esquentou. Quando eu cheguei em casa, eu e o Elias, que a gente não ia almoçar em casa, aí chegamos, almoçamos e já fomos para casa, porque o Elias tinha um compromisso, tinha que pegar umas coisas em casa. Cheguei lá, ele estava sentado, um homem, gente, barbado, sentado com um prato de sábado, o copo de sábado e aquela bandejinha de canelone do lado. Eu fiquei tão emocionada, porque a gente fica pensando assim, nossa, com um prato lá, por que ele foi pegar o de sábado? Sozinho, tinha família. Mas ele sabe que era sábado. Ele estava só ele, mas ele estava com o pratinho dele de sábado e o copo de sábado. Vocês vão pensar assim, isso é luxo, crise, a gente mal tem um prato direito para comer em casa. Não, gente, isso não é luxo, isso é capricho. Isso é ensinar os filhos, é reverenciar o sábado, é tornar o sábado um dia especial. Ou o sábado para você é só vir na igreja. A gente não tem tempo, nós estávamos conversando sobre o coral, estávamos conversando para que eu pegasse o coral. Disse que o coral, os últimos ensaios, tinham 6 crianças. Gente, eu fico pensando, onde os pais estão indo com as crianças? Onde levam essas crianças? Será que ficam dormindo em casa? Eu me preocupo, me desculpem. Quando elas me pediram para pregar, eu não conheço a igreja. Nós estamos chegando aqui agora. Mas eu me preocupo com essas famílias que têm os filhos pequenos. O que nós esperamos dos nossos filhos? Aonde eu quero levar os meus filhos? Eu não estou falando de luxos. Como eu disse, eu não trabalhava. Eu dormi 3 anos no chão, porque nós não tínhamos cama. Eu dormia no chão. Mas os meus filhos pequenininhos, eles tinham o copo de plástico, porque quebrava, eles eram pequenos, não podiam ter um copo de vidro. Mas eles tinham um copo de plástico diferente do sábado. E eu dormia no chão. Então, gente, eu não estou falando de luxo, eu estou falando de capricho. Eu estou falando de eternidade. Eu estou falando de preparar os nossos filhos para ir para o céu. Estou falando de andar com eles e falar de Jesus. Caminhar com eles. Deitando, andando, como diz lá em Deuteronômio. Tornar o sábado um dia diferente. Na sexta-feira nós tínhamos o costume em casa deles poder dormir conosco. Às vezes quando me contam, porque na sexta não pode fazer sexo.
Nada a ver. Sexta-feira era um dia diferente. E eles dormiam com nós. Na sexta-feira era o dia deles estarem no quarto com a gente. E eles amavam. Porque era diferente. A gente contava história até tarde, a gente cantava. A gente tinha uma bandinha de sábado. Que a gente tocava, brincava, cantava. E eles estão com 30 anos, 32 anos. E eles ainda na sexta-feira vão para a cama no sábado. Meu filho é solteiro. O Elias contou aqui outro dia. Mas sexta-feira, terminamos o pôr do sol. Mãe, então vamos lá para o nosso quarto, ele fala. Aí lá a gente estuda a lição, a gente conta o que aconteceu na semana. E ali a gente está lá conversando e passa a noite, é horário de dormir. A minha filha é casada, eu tenho um genro. E de vez em quando, não vou falar que é sempre, mas raramente. Mas eles vão na sexta-feira, quando eles podem, e a gente se reúne na cama. Quando a gente pôde, um dia eu ganhei um presente. Não vou contar porque a história é longa, mas a pessoa me falou assim, pede um presente. Ele falou, pode pedir um presente caro. Eu falei assim, eu quero uma cama daquela bem grande, que para caber toda a minha família. Pode comprar. E eu fui e comprei a cama, para caber toda a família. Gente, é prioridades que a gente tem na casa da gente. Família. Quando Noé foi salvo, ele e a sua família. Eu não vou, o tempo já passou, eu vou passar o último aqui. Voltou aqui, vamos ver. Eu vou pular aqui. Devemos tornar o sábado. Aqui eu pulei. Tornar o sábado tão interessante para a família que a sua volta semanal seja saudada com alegria. Será que os nossos filhos querem realmente que chegue o sábado? A gente faz comissão no sábado, que eu, particularmente, acho errado. Tá? A gente faz tanta coisa no sábado e a gente deveria tirar tempo para ir num parque com o filho, principalmente os filhos pequenos. Eu não digo todo sábado, mas um sábado ou outro ir num parque, mostrar a natureza para o filho. Mas eu tenho reunião, sábado de manhã eu tenho reunião, sábado à tarde eu tenho comissão. Muitos saem do serviço, igrejas que têm coral, já vão direto para o coral sexta-noite. Gente, sexta-noite é da família. Até quando o casal, a gente estava conversando, a gente brincou com esse negócio da sexta. São exceções, tem semana de oração, que tem um culto na sexta. Não são exceções, mas a sexta-feira é a sexta da família. Nós começamos o sábado em família. Já comemos um lanche diferente com a família reunida. É o tempo que a gente tem para conversar, o tempo que a gente tem para rir. É a sexta-feira. Mas cada um vai para um lado, outro vai para um ensaio, outro vai para não sei para onde. No sábado é aquela correria. Gente, nós podemos fazer como Eli, servindo a Deus e perdendo a nossa família. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Possa nos ajudar, que a família do sítio cercado, todos nós, com os filhos pequenos, grandes, jovens, netos, possamos, quando Jesus voltar, falar, Senhor, eis aqui, eu e a minha família, para poder entrar nas mansões celestiais. Querido e amado Deus, estenda a sua mão, querido Pai, a tua mão poderosa sobre as famílias aqui presentes. Que possamos sair daqui, Senhor, conscientes do nosso dever como os pais, de conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. Que nada, querido Pai, seja mais importante em nossas vidas do que levar esses pequeninos aos pés do Senhor. Que tu possas abençoar cada família. Aqueles que têm os filhos maiores, os jovens, juvenis, que eles possam também, querido Pai, ter sabedoria vinda dos altos céus para conduzir os seus filhos para mais perto de Ti. Mais uma vez, estenda a tua mão e dê-nos a tua bênção. Nós te pedimos em nome de teu Filho amado Jesus. Amém.